Aleluia. Quem achou Lucas 5? Versículo de número 17. Isso. Lucas 5, 17. Então a mensagem hoje muito simples, mas eu creio que o Senhor falará ao seu coração. Lucas capítulo 5, versículo 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Até aqui, meus irmãos. Feche seus olhos por um momento. Fala assim: Senhor Jesus, fala comigo. O meu coração está aberto, a minha mente está atenta. Que a tua palavra, a tua preciosa semente, ela encontre em meu coração boa terra, para que ela frutifique a 30, a 60 e a 100 por um, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis se assentar, meus irmãos. Jesus é meu Senhor, meu Salvador, é seu também, amém? Mas eu, respeitosamente, também digo assim na minha intimidade que eu sou muito fã de Jesus. Não tão somente pelo que Ele fez por nós, que já bastaria. Deixou a sua glória, deixou a sua majestade, reduziu-se à figura humana, viveu como eu e você, chorou, sentimentos, teve fome, foi tentado pelo próprio Satanás. Foi nem por um demônio de ser de macumba, não, foi pelo próprio Satanás. Perdeu amigos, foi injustiçado. Ele não precisaria passar por nada disso, mas ele se propôs a passar para nos salvar. Glória a Deus por isso. Então, sem observar a sua santa missão, quando eu olho a forma que ele agia, como ele respondia, a sabedoria que ele tinha, eu uso essa palavra com muito respeito. Eu sou muito fã de Jesus. Se eu conseguir aprender um pouquinho assim, daquilo que ele foi, eu tenho certeza que já terei uma vida extraordinária. E talvez isso sirva para você também. Se você fazer um pouquinho assim, do que Jesus fazia, você vai ter uma vida extraordinária. Temos aqui terapeutas, aí tem o pastor Samuel, tem o Júlio, tem me fugiu o nome da irmã, a psicóloga Anelisa. Tem mais algum terapeuta que eu esqueci por um momento? Tu namorou terapeuta também? Como é que você chama? Mística. Quem mais aqui é terapeuta? Daiane, psicóloga. Meu Deus, o que é isso? Tem nós, pastor, terapeuta da alma. Mas todos os terapeutas aqui sabem a importância de trabalhar o controle emocional. O de Jesus era absurdo. O controle emocional de Jesus era fantástico. Ele sabia a hora de entrar, sabia a hora de sair, sabia a hora de dar uma chinelada e sabia a hora de passar a mão na cabeça. Eu sou apaixonado por Jesus. E nesse texto aqui, a Bíblia vai dizer, ele vem ali de uma, falei com a minha esposa de atrás, né? Uma cruzada de milagres.
Jesus começa uma cruzada por aquela terra santa, uma trajetória de milagres, uma trajetória de bênçãos. E no decorrer do caminho, à medida que os milagres vão acontecendo, as pessoas vão se agregando, as pessoas vão se ajuntando para ver aquele fenômeno. Naquele tempo não tinha mídia social, não tinha WhatsApp, mas no boca a boca começou a se espalhar: um homem tem feito milagres e maravilhas. Um homem que se diz naquele tempo, para eles, um homem tem dito ser o Messias. E alguém podia pensar: mas isso é loucura. É verdade, é loucura, mas os sinais estão acompanhando ele. E aqui nesse dia, um dia na agenda de Jesus, ele está ali ensinando. É muito importante compreendermos a importância que Jesus dá para o ensino. Ele constantemente está ensinando as multidões, ensinando os discípulos. Por quê, irmãos? É muito comum as pessoas chegarem nos pastores e falarem assim: ó, pastor, ora por mim, por uma causa específica. E isso tem a sua importância, é legítimo, compõe a nossa fé. Só que eu aprendi na prática que esse tipo de oração, muitas das vezes, é igual quando alguém tem pedra no rim. A pessoa que tem pedra no rim, de vez em quando dá umas crises. E aí quando dá as crises, ela vai lá para o hospital, toma injeção na veia, toma lá algum tipo de analgésico, e aí ela se restabelece. Ela fica sem sintomas, mas as pedras continuam lá. A cura não foi concretizada, foi trazido para ela muitas das vezes um tipo de alívio. E quando muitas das vezes oramos e as pessoas não buscam a mudança depois na sua vida, aquilo foi um alívio. Foi igual uma injeção para quem está com pedra no rim. Agora, quando ensinamos e a pessoa começa a crer nas Escrituras, as Escrituras começam a trazer uma necessidade de mudança, aí sim as pedras começam a ser retiradas, as pedras começam a ser removidas, e são removidas totalmente. Então o ensino, ele traz transformação permanente. Há quem diga, né, que ninguém rouba o que você aprende, não é verdade? Podem roubar o seu dinheiro, podem roubar o seu status, mas ninguém rouba o que você aprende. E aplicando isso, tudo aquilo que você aprender de Jesus, também ninguém vai roubar de você. Isso vai te trazer sabedoria, isso vai te trazer paz, isso vai te trazer principalmente salvação. Ele sabia disso, então por isso ele estava constantemente ensinando. E aqui não é diferente, ele está ensinando. Só que agora o ministério dele já não está tão mais no anonimato como estava no começo. Porque no versículo 18 vai dizer que... 18? Então não é o 18 não. É o 18 sim, mas está diferente. Lucas 5. Não, então não é o 18 não. 17. Vai dizer que, olha aqui no meio do data show, assentaram-se fariseus e mestres da lei, que estavam ali na cidade, correto? Olha o ensino, não. Eles vieram de todas as aldeias. Eles vieram da Galileia. Eles vieram de Jerusalém. Mestres da lei vieram de todos os lados para tentar entender o que estava acontecendo ali, para questionar, para tentar derrubar aquela falsa doutrina, para tentar descobrir alguma farsa. Importa que esses homens vieram de lugares distantes para ver o ensino de Jesus, para tentar capturar alguma inconsistência no ensino de Jesus. Só que eles se deram mal.
Fala para o teu irmão bem assim todas as vezes que você tentar achar algum problema na obra de Jesus, você pode se dar mal. Eles tentaram vir de todos os lugares, só que no dia que eles chegaram, era um dia especial. Sabe aquele dia que parece que o céu está mais baixinho? Quem já teve aqueles dias de adoração que o céu está mais baixinho? Naquele dia o céu de Jesus estava mais baixinho. Jesus era poderoso? Enquanto homem na terra? Que ele é poderoso, amém? Ele foi um homem poderoso na terra? Sim, o Espírito Santo se movia nele. Mas aqui há um dia especial, porque olha o que diz o texto: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Aquele dia ele estava com a corda toda, mais um pedaço. Aquele dia ele acordou e falou: Satanás, é hoje que eu te pego. Aquele dia tinha algo diferente, tinha uma atmosfera diferente, tinha um mover diferente, tinha um propósito, eu não sei. Eu sei que a Bíblia faz questão de dizer que naquele dia o poder do Senhor estava com ele para curar. E Lucas, vamos lembrar que Lucas era o mestre. Lucas é um mestre que foi contratado por Teófilo para escrever um evangelho com mais detalhes. Então, se ele coloca esse registro, é porque esse registro é digno de nota. Aquele dia, os fariseus vieram de todos os lados para tentar encontrar uma falha no ensino de Jesus, mas eles não contavam que naquele dia o poder de Deus para curar estava com ele. E ele está ensinando, gerando libertação. A palavra liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus está levando a verdade, ele está levando conhecimento. E naquele contexto ali havia uma grande multidão. Os evangelhos vão dizer que havia muitas pessoas em volta ali daquele lugar. Muitas pessoas estavam vindo Jesus, sejam por motivos positivos, sejam por esperança de cura, seja por esperança de milagre, seja como os fariseus tentando encontrar algum defeito. Importa que aquele dia o culto estava cheio, importa que aquele dia as pessoas estavam de pé, sentadas no chão, em cadeiras, estavam lotado aquele lugar, aquele recinto. Só que a Bíblia diz que naquele contexto, naquela superlotação, um grupo de amigos em particular estavam cheios de fé. E um grupo de amigos em particular, Marcos vai dizer que são 4 amigos, Marcos capítulo 2, amigos de um paralítico, amigos de um homem que não podia andar, amigos de um homem que estava numa situação acamada, dependente de outros, privado da sua condição natural de ir e vir. E esses 4 amigos, provavelmente, tudo indica que alguém falou para eles assim: ei, Jesus está ali, Jesus está aqui em algum lugar perto. E aqueles 4 homens se encheram de fé e entenderam: se Jesus está ali, vamos levar o nosso amigo paralítico, porque algo pode acontecer. E assim eles fazem. Aqueles 4 homens se juntam e vão levar o paralítico até o culto de Jesus. Quando eles chegam no culto de Jesus, vamos imaginar que fosse aqui nesse lugar, por exemplo. Eu imagino que o povo estava lá no caracol já. Não tinha onde entrar, gente. Estava cheio aqui, estava cheia a galeria, estava cheio ali fora, tinha gente na janela, tinha gente no caracol. Estava tomado o ambiente, porque todos queriam ali ouvir Jesus. E esses 4 amigos, eles vão nos ensinar uma coisa que Tiago vai falar lá na frente, que a fé sem obras, ela é morta. Então o que eles fazem? Eles começam a exercitar a fé deles. E o primeiro exercício que a sua fé precisa é não desistir
diante de cenários negativos. Você entendeu isso? Então repete em nome de Jesus. Não desistir diante de cenários negativos. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé, como aconteceu com Abraão, é crer contra a esperança. Porque senão não é fé. Fé é sobrenatural. Fé é uma convicção sobrenatural que o Espírito Santo nos confere, que o Espírito Santo nos presenteia, para que possamos crer e permanecer, para que possamos, num cenário de turbulência, num cenário de dificuldade, continuar com uma visão fixa, continuar com uma visão precisa, continuar com uma visão cheia de esperança de que há uma promessa sobre a minha vida. Eu não vou morrer no meio desse deserto. Há uma promessa sobre a minha vida. Eu não vou ficar pelo meio do caminho. Isso é fé. E a fé vai exigir de nós esforço. Sem esforço não tem fé viva. Sem ações não vai ter fé viva. A fé, ela vai ser respaldada por ações. A fé vai ser respaldada por decisões. A fé vai ser respaldada por posicionamentos da sua vida, por convicções. Eu lembro de uma história muito simples. Muito simples. Sabe aquelas provas que você não tem dinheiro para nem comprar um pão? Alguém já viu uma prova dessa aí? Alguém já passou por isso? Tomara que ninguém levante a mão. Mas se você passou, tomara ter ficado lá para trás, amém? Pensa naquelas provas que você não podia nem comprar um pão. E eu estava com 50 reais no bolso da calça, que era a conta de energia. Era a minha conta de energia. Há 19 anos atrás. Baixa renda, né? Nós tínhamos tudo aquelas coisas para baixar energia, nós tínhamos. E não tinha nada para gastar também. Bom, fui num culto. Eu era líder de jovens, fui com meus jovens num culto ultra mega thunder pentecostal. E aí lá naquele culto, um pregador lá falou assim: tem alguém aqui que vai dar 50 reais de oferta? Eu pensei, é o diabo. Meu Deus, o meu Deus sabe a minha situação, não é possível estar falando comigo um negócio desse. E eu, sabe quando você finge que não é contigo? Deve ser o da direita aqui, ou deve ser o da esquerda. Mas Deus é poderoso, não é? Aí ele fala assim, ó: olha, esse dinheiro é da sua conta de luz. Agora já não é o diabo mais. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou falar para Paula? Eu pensei, só isso. O que eu vou falar para ela? E eles passaram ali com a salva, eu peguei os 50 reais, assim, irmão, como se fosse o meu Moisés, joguei no rio Nilo. Nem olhei para trás para não virar estátua de sal. Cheguei em casa, falei para ela, ela sempre foi mais crente que eu, ela na hora abençoou. Sempre foi mais crente que eu. No outro dia, quanto tempo depois? No outro dia, Deus abriu uma outra porta de emprego para mim, para trabalhar com mais conforto e ganhar quase o dobro. No outro dia. Que Deus respalda a fé, irmãos. Deus respalda a fé. Só que eu poderia ter retido aquela semente, eu iria para o céu do mesmo jeito. Seria salvo do mesmo jeito. Mas talvez não estaria aqui pregando para vocês hoje. Porque aquela porta não teria se aberto. Daquela porta eu fui para uma indústria de calçado. E de uma indústria de calçado eu vim para outra. Então olha só como que uma atitude de fé,
ela impacta o seu destino e o destino de pessoas que estão ao seu redor e pessoas que você ainda irá conhecer. A fé precisa de atitudes. Irmãos, até eu sair daquele culto, nada estava garantido que a minha luz não seria cortada. Eu nem lembro se foi. Não lembro, creio que não. Senão não ia lembrar dessa vez não, né, minha mulher? Mas já foi, cortaram a nossa luz um monte de vezes. Você acha que é fácil? É pobre? Fé. Fé ativa. Fé que se move. Fé que tem respaldo de atitudes. Esses homens, quando eles chegam na porta do culto, quando eles chegam ali na porta, no começo do caracol, e está tomado de gente, será que se fosse eu e você, não voltaríamos embora? Vamos embora. Vamos tentar encontrar Jesus um outro dia. Vamos tentar encontrar Jesus num outro lugar. Vamos tentar falar com Ele numa outra oportunidade. Não, aqueles homens, eles insistem. Irmãos, quem já andou em multidão sabe, andar em multidão é difícil, não é? É difícil. O povo te empurrando, pisando no seu pé. Agora, imagina andar numa multidão, carregando uma maca aqui nas costas, com um paralítico em cima, e você dependendo da sincronia de 4 pessoas andando no mesmo ritmo, ultrapassando uma multidão. Requer esforço. E eles não param, eles continuam ali naquela caminhada do esforço. Trombando, vontade de dar um croque em alguém do lado, mas tinha que cuidar do paralítico aqui. Um objetivo claro movia o coração daqueles homens. Talvez quando eles olhavam a multidão assim, e via a dificuldade, eles olhavam na maca e entendiam, vai valer a pena, vamos seguir, vamos avançar. E não obstante, eles atravessam a multidão e eles perceberam, talvez viram Jesus lá no fundo assim, daqui não dá para passar mais. E muitas das vezes, há momentos da nossa caminhada de pressão tão grande, de dificuldade tão grande, que parece que daquele ponto em diante não dá para passar mais. Que parece que daquele ponto em diante a estratégia tem que mudar. Daquele ponto em diante eu preciso fazer algo diferente. E aí o crente jejua, o crente ora de madrugada. Quem que já orou de madrugada para Deus abrir o céu? Quem nunca foi para o monte clamar por socorro? Quem nunca foi? Eu, no ano de maior dificuldade da minha vida, eu fiz uma campanha de 84 dias no monte durante um ano. Porque nos momentos de dificuldade da nossa vida, a gente tem que fazer coisas diferentes. Nós precisamos romper com o nosso modo padrão e buscar algo diferente, se mover de forma diferente. Para quê? Para mostrar para Deus, ei Deus, ei Pai, eu estou aqui e eu quero fazer algo diferente. Eu acredito que se eu fizer algo diferente, o Senhor vai respaldar o meu agir e eu vou alcançar a tua bênção. Eles prosseguem até um limite. Daquele limite em diante, eles entendem agora. Quem já chegou nessa fase? E agora o que eu faço? E agora? Eu já fiz orações assim, Júlia. Essa oração tá patenteada minha. Falei, Deus, eu sei que eu entrei nesse problema sem consultar o Senhor, mas eu não saio daqui se o Senhor não me ajudar. Me tira daqui, Jesus. Quantas das vezes nós entramos em problemas, em situações, porque nós não consultamos devidamente o Senhor. Só que Deus é Pai, amém? Deus tem prazer em nos ajudar. Deus tem prazer em nos retirar de situações, por mais difíceis que sejam. Só que isso vai requerer da gente uma senha. Qual é a senha? Pergunta para mim qual que é a senha.
arrependimento. Arrependimento é uma senha que abre o céu a nosso favor. Arrependimento é uma senha que move os céus. Arrependimento é uma senha a qual ativa a bênção de Deus sobre a nossa vida. E existem outras senhas. Oração é uma senha. Intercessão é uma senha. Quantos aqui são intercessores? Vocês são carregadores de maca. Carregando a maca de paralíticos, de pessoas que não estão conseguindo acessar um lugar, mas vocês conhecem o caminho, vocês conhecem a trajetória, conhecem quem está do lado de lá da multidão. Irmãos, coisas que não vão faltar são multidões para te impedir de chegar a Jesus. Multidões de problemas, multidões de pecados, multidões de dificuldades. A multidão, ela aparece na nossa vida como um luto, ela aparece na nossa vida como uma crise no casamento, ela aparece na nossa vida como uma crise nos tratos dos filhos, ela aparece na nossa vida como um desemprego, uma crise financeira. E há momentos que ela aparece com tudo isso junto. Multidões que tentam nos impedir de chegar até Jesus. E aí eu já disse aqui algumas vezes isso. É importante que você tenha amigos, amigas, se for mulheres, espirituais. Alguém que você possa ligar, ora comigo. Alguém que você possa falar, vamos no monte comigo. Alguém que você possa dizer, vamos fazer um jejum comigo. Não alguém que você fala assim, ó, jejua para mim que eu estou com um problema. Não, alguém que vai estar contigo. É muito importante você ter pessoas as quais você possa pedir socorro, pedir ajuda, amparo espiritual, pedir intercessão em circunstâncias a serem atravessadas. Esses 4 amigos aqui, eles têm uma ideia, não dá para ir assim, não dava para ir via solo mais, e agora eles vão fazer um algo a mais. A fé muitas das vezes vai exigir de nós um algo a mais. Eu não sei se eles caminharam muito, Marcos Túlio, para chegar até lá, só que agora eles vão fazer um sobre-esforço. Eles vão subir um telhado, levando um paralítico na cama. Não era somente o trabalho de subir o telhado, era subir com alguém que se caísse, quebrava mais ainda. Era subir com alguém que talvez estava tão debilitado que podia não suportar a queda. E eles sobem o telhado. Quando eles sobem no telhado, eles começam a arrancar as telhas. Versículo 18. Eles vieram então os homens trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram o eirado e desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Imagina a cena. Eu imagino a cena. Imagina Jesus ali ensinando, e ele, com o discernimento que ele tinha, com o mover do Espírito Santo, ele olhando para o povo aqui, assim, mas ele vendo o que estava acontecendo em cima, e ele falando assim, vocês não sabem o que vai acontecer daqui a pouquinho aqui. Eu sinto fé se movendo, eu sinto fé, e ele entende de fé, que quando a mulher toca nele no meio da multidão, ele fala, opa, alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé. E do nada vai aparecendo uma luz no meio daquela casa, as telhas vão saindo, e aí imagina a cena, eles descendo, o paralítico com cordas, não sei de que maneira que desceram, com corda, com lençol, eles deram um jeito, porque quem quer dá um jeito, amém? Quem quer fazer se vira, quem quer fazer dá um jeito, quem não quer procura uma desculpa, quem quer fazer dá um jeito.
eles descem desce o paralítico, melhor dizendo, diante de Jesus. Versículo 20 tem uma palavra muito interessante. Vendo-lhes a fé. Que interessante. A fé que é um componente invisível. Olha para o teu irmão do lado para você ver. Vê se você consegue ver a fé dele. Eu não consigo ver. Consigo enxergar a sua fé. Tem fé aí? Tem fé aí? Eu não sei, eu não estou vendo. Eu não consigo ver se tem. Mas deve ter, amém? Deve ter. Eu não vejo, talvez você não vê, mas Jesus vê. E glória a Deus por isso. Jesus, ele vê a fé daqueles homens. Ele vê aquilo, eu imagino que o coração dele se alegra, tão ponto que quando Jesus vê aquela fé, ele já vai liberar uma palavra de vida. Ele vai liberar uma palavra de transformação. Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E foi assim lá também. Ninguém deu glória a Deus. Lá foi desse jeitinho que ninguém falou aleluia. Perdoa o pecado. Coisa mais corriqueira. Todo mundo querendo ver um show. Todo mundo querendo ver, sei lá, os ossos estralando. Trac, 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 trac. E o paralítico sendo reposicionado. A cena foi muito similar a essa. Jesus, ele já havia dito para as pessoas procurarem ele, né? Um dia ele disse: aquele que tem fome e sede, vinde a mim, eu sou o pão da vida, e quem comer deste pão nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Domingo passado eu preguei uma frase de Jesus quando ele diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Jesus, ele fala: ei, vocês querem conhecer o Pai? Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele também fala: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele sempre tem uma palavra de transformação. Ele sempre tem uma palavra de vida. Então quando ele fala para aquele homem: ei, perdoados estão os seus pecados, temos que pensar pelo menos duas coisas aqui. Primeira coisa, o maior presente que Deus pode nos dar é o perdão dos pecados. Amém por isso? Ah, pastor, mas eu queria uma BMW. Pede depois do perdão dos pecados. Ah, pastor, mas eu queria uma casa igual a da Barbie. Pede depois do perdão dos pecados. Pode pedir, depois que seus pecados estejam perdoados. Porque não vale nada você ter uma BMW ou uma casa da Barbie e no último dia você perecer a eternidade com esses bens. Jesus, sabendo disso, sabendo que todos pecaram, destruídos, estavam na glória de Deus, a primeira coisa que Jesus entrega para aquele homem é salvação. E ele tem poder de perdoar pecado. Aquele homem nem tinha arrependido, e ele já estava declarando: perdoados estão os teus pecados. Ele tem poder para isso. Ou seja, Jesus está dizendo: ei, eu tenho uma história nova para você. Porque no reino dele não tem acamado, no reino dele não tem paralítico, no reino dele não tem cego, não tem mudo, não tem surdo, no reino dele não tem enfermidade, no reino dele não tem morte, no reino dele é justiça, alegria e paz. O reino dele é perfeito. Então Jesus estava dando para ele um cartão: olha, tá vendo isso aqui? É a passagem para você entrar no meu reino. Só que, antes disso, essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva é que aquela enfermidade podia ser decorrência de pecado. Fala para o teu irmão bem assim: meu irmão, não sei se você sabe, mas tem enfermidade que é decorrência de pecado.
Se você parar a ser atento na Bíblia, Jesus, quando está curando, ele nunca põe na mesma categoria os enfermos e os leprosos. Já percebeu isso? Ele cura os enfermos e limpa os leprosos. E a tradição dos judeus messiânicos, os rabinos vão dizer que a lepra era uma das doenças que eram causadas por língua maldizente. Então, Miriam, quando foi penalizada por língua maldizente de Moisés, ela foi acometida de lepra. O homem paralítico em Betesda, por sinal era paralítico também, né? O paralítico de Betesda, Jesus cura ele e sai. Depois eles se encontram, Jesus fala: ei, não peques novamente, para que não te aconteça coisa pior. Então, um outro ponto que precisa ser observado é que aquela enfermidade daquele paralítico podia ser decorrência de pecado. Agora, não obstante o primeiro ponto, que é a primeira coisa que o homem precisa, e nem obstante o segundo, que é um efeito, a primeira causa, o segundo é efeito, é importante sabermos que a ação do pecado na nossa vida, ela gera paralisia. O pecado paralisa a nossa comunicação com Deus. O pecado paralisa a bênção de Deus sobre a nossa vida. O pecado paralisa o favor de Deus sobre a nossa vida. O pecado paralisa o propósito de Deus sobre a nossa vida. O pecado traz paralisia. O pecado nos coloca correndo numa esteira sem fim, aonde não chegamos a lugar nenhum. O pecado rouba a nossa energia. O pecado rouba o nosso progresso. Rouba. Nos drena. Aquele homem ali recebe aquela palavra de Jesus: perdoados estão os teus pecados. E aí na hora, aqueles fariseus que foram lá ver o que estava acontecendo, eles: descobrimos aqui uma heresia. Quem é esse homem para dizer perdoados estão os teus pecados? Eles ficaram bravos. Na hora eles já olharam para o outro e piscou assim, mandaram um WhatsApp: descobrimos aqui uma heresia no ministério do homem. Quem é ele para falar que pode perdoar pecado? Mas eu disse no começo dessa mensagem que naquele dia Jesus estava com a corda toda e mais um pedaço. Que vai dizer o texto, versículo de número 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, fala: meu irmão, eu não sei se você sabia, Jesus conhece os seus pensamentos antes de virem à boca. Ele conhece. Isso pode ser um BO, não pode? Pode ou não pode ser um problemaço? Pode. Quantas coisas, muitas das vezes, mas nós pensamos, mas aí o controle emocional nos ajudou pelo menos a não falar. Mas pensamos. Não é verdade? Né, Devaldo? Quando a gente olha aquele torcedor do time oposto lá, né? A gente fala assim: lá vem aqueles adjetivos que não são os mais legais, pode ter na cabeça do homem. A mulher olha aquela mulher que foi inimiga dela na escola: lá vem aquela amalequita. Cada um com as suas conjecturas. Ele conhece os nossos pensamentos. O salmista diz: Senhor, eu sei que tu me sondas, sei que tudo em mim conheces. Deitado ou andando, conhece todos os meus pensamentos.
O Senhor conhece seus pensamentos. Então, o grito dos pensamentos deles chegavam nos ouvidos de Jesus. E naquele momento Jesus diz assim para eles: ei, o que vocês estão falando aí? O que vocês estão murmurando? Eu sei que vocês estão pensando, viu? Raça de víbora. Eu sei que vocês estão pensando. Conheço vocês. Vocês estão achando que eu não tenho poder para dizer isso, não é verdade? Vocês estão dizendo que eu não tenho poder para perdoar pecado. E aquele povo que estava ali era 100% deles achavam que a enfermidade vinha do pecado. O judeu, sobretudo naquele momento, tinha essa convicção que a enfermidade era fruto do pecado. Lembram de Jó? Ah, Jó, deve ter pecado escondido aí. Vocês lembram dos amigos dele? Então aquele povo, aquela cultura em totalidade entendia que a enfermidade era fruto do pecado. Então Jesus está dizendo: então vocês acham que eu não tenho poder para perdoar os pecados deles? Então, para que saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecado, ele olha para o paralítico: ei, cidadão, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aí acontece o show que os olhos queriam ver, né? Olha o que diz o texto: imediatamente. Irmãos, isso é atitude de fé. Marcos Túlio, ele não pede um repeteco. Ele não pede para voltar o vídeo. Ele não pede: repete aí, Jesus, eu não entendi direito. Ele não pede para os apóstolos orar por ele depois no final de novo. Imediatamente aquele homem internaliza. Imediatamente aquele homem crê. O nome disso é fé. O nome de fé é gerada dentro do coração daquele homem. Ele não espera duas vezes. Diz o texto que imediatamente ele se levantou diante deles. Levantou. Ou seja, houve uma mudança de postura. Eu gosto muito desse tipo de atitude. Imediatamente ele levanta. Pode pôr 25. Imediatamente ele se levanta. Quantas pessoas aqui já eram para estar posicionadas num lugar diferente, mas estão esperando uma segunda, uma terceira, uma centésima palavra. Quantas coisas Deus já não falou ao seu coração, já houve clareza, mas você quer esperar mais uma confirmação, mais outra confirmação, aí depois que vem 7 confirmação, você começa com um anjo desce do céu com um pergaminho dourado e te entrega ali mais outra confirmação. Irmãos, esse homem nem tinha visto Jesus morrer e ressuscitar. Esse homem nem sabia, ele jamais pensou em ter esse livro aqui nas mãos que você tem. E esse homem, imediatamente ele se posiciona e faz uma transição de postura. Quantos aqui conhecem a Jesus? Levanta sua mão. Amém? Conhece Jesus? É esperado de nós uma mudança de postura. Porque como ele, nós também éramos paralisados em tantos pecados, em tantas situações. Mas ele olhou para nós também e disse: perdoados estão os seus pecados. Ele também olhou para nós e disse: levanta, levanta. Falta da gente essa convicção de se levantar.
resposta de fé à palavra que foi investida em nós. Ele se levanta, diz o texto, toma o seu leito. Imagina ele olhando para aquela caminha que carregava ele. Imagina tipo uma esteira, tipo uma maca médica. Imagina isso. Imagina ele olhando para ela. Agora eu que vou te carregar. Enrolando ela, colocando embaixo do braço. Você me levou para tanto lugar, eu vou te levar agora. Eu não sei se ele ia jogar aquela maca fora, ou se ele ia colocar na sala da casa dele. Eu usei isso até encontrar Jesus. Eu não sei o que ele fez com aquilo. Eu sei que naquele momento, aquilo que estava aprisionando ele, aquilo que era um símbolo da derrota, da enfermidade, agora está dominado, agora está debaixo das mãos dele. Então aquilo acontece o quê? Uma mudança de realidade. A maca que representava a realidade da enfermidade, agora a maca representa a vitória de Cristo na vida dele, pois ele carrega aquilo que o carregava. Irmãos, eu conversava com uma pessoa hoje, e ela falava para mim que essa pessoa já foi presa num vício, hoje liberta. E ele conversando com uma pessoa presa naquele vício, ele levou aquela pessoa em outra pessoa que foi liberta. Falou assim: ei, tá vendo esse cara aqui, ó? Eu e ele já fomos livres, já fomos presos no mesmo vício que você está preso hoje. E eu te trouxe até aqui para te mostrar: se Jesus fez na minha vida, fez na vida dele, ele pode fazer na sua. E ele pode fazer, amém? Situações que você já foi escravo e hoje você é livre, elas trazem legitimidade na sua vida para poder dizer: ei, Jesus pode fazer isso na sua vida, pois ele transformou a minha realidade. Nós temos que ser gratos e perceber a transformação de realidade que Jesus fez na nossa vida, irmãos. E isso se chama testemunho. Testemunharmos das obras que Jesus já operou em nós. Porque o testemunho, ele gera fé. O testemunho, ele mostra para alguém: oh, isso é possível. Eu estou esperando isso acontecer com aquela pessoa, então pode ser que aconteça comigo também. O testemunho gera fé. Aquele homem, ele se levanta, uma mudança de postura. Ele toma o leito, uma mudança de realidade. E agora ele vai voltar para sua casa, uma mudança de território, uma mudança de cenário. Imagina quando alguém bate na porta da casa e alguém abre a porta, está lá ele de pé com a maca embaixo do braço. Imagina se fosse um parente seu. Está lá. E alguém pergunta: o que aconteceu? E ele disse: eu tenho certeza, eu fui até Jesus, e Jesus perdoou os meus pecados, e Jesus me deu uma vida nova. E a Bíblia diz que ele vai embora ainda glorificando a Deus. A alegria era transbordante no coração dele. A alegria era nítida. Eu acredito, pelo que o texto diz aqui, ó, eu acho que ele nem ficou para o final do culto. Pelo que dá para entender no texto, talvez o culto parou, irmãos. Talvez o culto foi interrompido ali, porque diz a Bíblia que ele volta para casa glorificando a Deus. E no versículo de número 26 vai dizer que o povo ficou atônito, dando glória a Deus, cheios de temor, dizendo: uau, hoje vimos prodígios, hoje vimos coisas maravilhosas, hoje vimos coisas antinaturais acontecendo, coisas fantásticas. Ou seja, a bênção de um,
ativa a fé num grupo todo. A bênção de uma pessoa, ela ativa a fé em toda aquela rede de influência a qual ela está conectada. Agora eu tenho certeza que essa história não estaria na Bíblia se alguém um dia não tivesse chegado para aqueles 4 amigos e falado assim: ei, eu conheci um homem que ele faz milagres e maravilhas. Eu conheci um homem que transforma realidades. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Ontem na rua, foi ontem? Foi ontem. Ontem na rua, durante o momento que eu tinha de tempo, eu falei sobre a importância de você, do povo, ser um semeador nessa última hora. Nós somos chamados a semear a fé, a semear a esperança, a semear uma convicção de que as coisas podem ser transformadas. O Evangelho carrega tudo isso. O Evangelho carrega a vida nova. O Evangelho carrega a esperança. O Evangelho carrega transformação de realidades. E meus irmãos, eu quero te dizer, leia esse livro. Leia esse livro. Começa amanhã, se você tem um tempo que não lê. Pega ali os evangelhos, começa a ler por eles. Mateus, por exemplo, começa a ler. Começa a ler para você ver as maravilhas que Jesus faz. As maravilhas que Ele pode fazer. Comece, porque quando você começar a ler as Escrituras, o Espírito Santo vai começar a gerar fé no seu coração. E a fé vai fazer coisas grandes. Através da fé, Jesus vai operar coisas grandes na sua vida. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Eu disse que eu tinha uma mensagem curta, simples, mas que nessa noite você aprenda com a história desse paralítico a ter uma postura, a crer naquilo que Deus tem prometido para você, a crer em promessas que foram liberadas. Ah, pastor, mas tem anos que foram liberadas. Tem anos, pastor. Mas Deus não promete nada para nós emocionalmente. Se Deus prometeu para a sua vida, creia. Creia. Se Deus prometeu para você algo, há uma promessa sobre a sua vida, há uma promessa sobre a sua casa, há uma promessa sobre o seu ministério. Creia. Gere fé. Gere fé. Se você precisa de uma mudança, algo na sua vida, coloque fé nisso. Ore por isso. Jejue por isso. Busque o Senhor. Busque Ele enquanto podemos achá-lo. Busque Ele enquanto Ele está perto. Busque, irmãos. Busque porque Deus é Pai. E a sua fé, a sua oração, elas abrem acesso ao Pai. Elas abrem. Antes o caminho era mais restrito, mas depois que Jesus morreu na cruz e se colocou como caminho, verdade e vida, através dele nós podemos chegar ao Pai. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu queria que você orasse junto comigo uma primeira parte desse momento de oração, e depois você siga com sua oração particular. Diga comigo: Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra foi pregada e eu creio na sua palavra. Eu creio que o Senhor tem um plano sobre a minha vida, um propósito sobre a minha vida. Então eu quero te pedir, Senhor,
aumenta a minha fé, para que eu possa ver, para que eu possa testemunhar o teu agir sobre nós, o teu trabalhar sobre a minha vida, o teu trabalhar sobre a minha casa. Pai, aumenta a minha fé, para que eu possa testemunhar uma mudança na minha história, uma mudança na minha realidade. Aumenta a minha fé, para que eu possa testemunhar que o Senhor faz milagres, que o Senhor faz maravilhas. Eu sei que eu não mereço, mas o Senhor me ama. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, e que o teu Espírito habite em minha vida e me leve a viver do modo que te agrade, para que o céu se abra sobre a minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu preciso, neste momento, de uma fé transbordante, de uma fé, Pai, que me mova, que me tire da inércia, que me tire da paralisia, que me tire dessa história, porque eu sei que o Senhor tem uma história linda para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem coisas maiores para mim. Eu sei que o meu adversário, ele não quer que eu prospere, ele não quer que eu avance, ele não quer que eu seja feliz, mas eu sei que foi o Senhor quem me criou, e o Senhor tem uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida de graça para mim. Pai, eu renuncio a todo plano do adversário, a tudo aquilo que o teu inimigo quer lançar sobre a minha vida. E eu te peço, Jesus, meu Senhor, meu Salvador, cumpre em mim a tua vontade, cumpre em mim o teu querer, pois eu também quero, assim como aquele paralítico, ser um testemunho vivo de que o Senhor vive, de que o Senhor faz e de que o Senhor transforma. Aleluia. Continue a sua oração pessoal, continue agradecendo a Deus. Apresente diante do Senhor a área da sua vida que tem que ser mudada nesta noite. Apresente a Ele a paralisia, apresente a Ele o que tem que ser transformado. Enquanto esse louvor é ministrado, esteja em oração, esteja falando: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu me apresento diante de Ti, meu Deus, desnudadamente, para que o Senhor me transforme.